o deputado Eric Burlison declarou que o presidente Donald Trump teria recebido um briefing de inteligência sobre a existência de seres híbridos. A declaração foi dada durante entrevista a um podcast em que ele mencionou que o seu novo assessor David Grush, denunciante da Força Aérea da Inteligência sobre OVNIs, disse que recebeu essa informação. Vamos ver um pouquinho da declaração do Eric Burlison. I don't know how much I can, but he's told me, and he's very careful. He doesn't tell me things that I'm not allowed to hear, like in a public setting. So I guess I can share with you. What he says that there are classifications. There's of different species. So I was in a briefing where Eric Davis, who is like the top scientist for the CIA, he gave in an open hearing. He told me in front of the world on YouTube that that they have identified 4 species of aliens. That one that's called the gray, which is the grays are like a robotic, a flesh-like, automaton kind of creature that's really doesn't really have it's acting under the direction of another species. Like an avatar almost. Probably like another, I don't know which species it is being controlled by. And then you've got this creature that resembles like a manta, or like a, what do you call it, praying mantis. And so a lot of people call it an insectolid. And so you've got that creature, and then there's a reptilian. And then there's one that they call the Nordic. The Nordic one. Yeah, the tall whites or And the what they Pleiadians. Yeah, and so what they claim is that they look somewhat human. And so what Grush has told me, this is what blew my mind, and what he said that happened with Trump. And I'll just tell you this, and just again, I don't know that I want to preface this by saying this is not what I believe. This is what I've been told. Okay. He said that the Nordic people or the Nordic aliens are like a few hundred years more advanced than we are, but they're not super advanced. They're not like, he said the Greys, whatever is sending the Greys is extremely advanced, like thousands and thousands of years more advanced than us, because it's doing all the anti-gravity stuff, all crazy, all this crazy stuff that's very highly advanced. And a lot of it is what he says with the Greys is psionic. So they basically don't have physical interfaces. They're using their mind, and that there's an interface that picks up thought, and then that and that's how they operate these vehicles, is out of psionic. But the Nordic people somewhat resemble humans, and they have been experimenting with crossbreeding with humans. And he says some of them, that there are aliens that are crossbreeds living in the world. And I asked him, I go, okay, do they know that they're a crossbreed, or do they, like, how would you know that they are a crossbreed? And he didn't have an answer for that. Like he didn't know if they knew what, but he said that the briefings he's had talked about them. And he said when Trump was briefed on this topic, because Trump finally had a briefing, and he was in the middle of impeachment, like he was in the middle of being impeached. So he's going through that. And then he had like this existential briefing that just kind of rocked his worldview. He joked in the briefing, whenever they said that there are these half breeds, he joked that Adam Schiff must be one of them. Então tá aí a declaração bombástica do deputado Eric Burlison, Eric que é, hoje, um dos líderes da Força-Tarefa OVNI no Congresso americano para revelação de informações. Ele agora tem o David Grush, que é o principal denunciante sobre o assunto, que foi assessor de inteligência para OVNIs das agências de inteligência do governo, do Pentágono, da NGO, do NRO e também da Força Aérea. E aí o David Grush contou a ele, confidenciou a ele que o Trump teria recebido esse briefing, teria mudado a visão de mundo
do presidente Trump. Lembrando que o presidente Trump passou por 2 impeachments, né? Ele não declarou em qual época foi isso, mas provavelmente no último ano dele, na última presidência, último mandato, em que próximo do fim do mandato ele teve um outro impeachment, o segundo, né? Talvez nesse meio tempo isso tenha acontecido. A gente não sabe se essa informação é verdadeira, o David Grush tem suas conexões, mas é algo indireto, né? O David Grush também não falou se ele de quem ele recebeu essa informação, se ele viu um documento sobre isso de forma direta. É algo que precisa ainda ser esclarecido. Mas esse assunto de hibridização está muito quente lá no Congresso americano. Esses cruzamentos feitos por alguma espécie inteligente com humanos. E isso está sendo muito discutido por lá. Lembrando que começamos discutindo sobre recuperação de OVNIs, depois os seres que estão dentro desses OVNIs e agora essa questão do que eles estariam fazendo aqui. E o principal líder nessas revelações é, como o Eric Burleson falou, o cientista Eric Davis, que fez ali muitos projetos secretos para a Força Aérea, para o Pentágono, durante muitos anos. Participou também das pesquisas no Rancho Skinwalker, durante o projeto ALSAP. Testemunhou seres, testemunhou naves durante o Rancho Skinwalker, isso está em documentos vazados recentemente. E ele que foi o primeiro a revelar a existência de recuperação de naves lá atrás. E agora revelando também a existência de quais seres estariam nessas naves, seriam as 4 classes mencionadas lá pelo Eric Burleson: os Greys, insectoides, reptilianos e os brancos altos nórdicos. Então, o que a gente precisa agora são de documentos virem a público confirmando essas informações. Então é isso. Revelações bombásticas do deputado Eric Burleson. Estamos acompanhando. Um grande abraço e até lá.